Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Green Pod. Hoje a gente está com o Dr. Guilherme Neri, meu xará. Eu sou o Guilherme Schettini. Fica com a gente tem muita coisa boa para ver hoje. Eu quero aproveitar, começando esse programa de hoje, para, desde o início, agradecer ao pessoal da Ecogen, que torna possível aqui o podcast. Meus sinceros agradecimentos a vocês. A gente tem trazido muito conteúdo importante que ajuda muita gente e vocês têm tornado tudo isso possível. Então, a Ecogen, especialmente na figura do Cássio, aí, muito obrigado por estar tornando isso possível. E a quem está hoje começando a assistir esse episódio conosco, queria lembrar que a Ecogen tem não só o site deles, o perfil no Instagram, aí nas redes sociais, e tem representantes no Brasil inteiro. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do produto, indicação de médicos para consultas presenciais aí na tua região, entre em contato com o pessoal, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo, vai deixar todas as informações de novo. Muito obrigado, vamos lá que hoje tem muita coisa boa. Bom, como eu disse, estamos hoje com o Dr. Guilherme Neri. Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo, é um prazer te ter aqui com a gente. Espero que a gente possa ter uma ótima conversa e fique à vontade. Aqui no Green Pod não tem restrições. A gente vai conversar e aprender contigo. Beleza, é um prazer enorme estar aqui, meu xará Guilherme também, né? E conversar comigo mesmo. A gente tem que falar de um jeito que o pessoal entenda, para a gente poder desmistificar um pouquinho dessa área que ainda tem uma sombrinha, uma nuvenzinha em cima que precisa clarear, né? É verdade, é verdade. E aí, para apresentar o Dr. Guilherme Neri para vocês, eu queria começar lendo um pouquinho do currículo dele, começar dizendo que o Dr. Guilherme é mineiro de Belo Horizonte, Isso. Como diz o mineiro, de Belzonte. Belzonte, uai. E está em Campina Grande, está morando em Campina Grande já há 17 anos, veio ainda adolescente para cá. Adolescente foi uma libertação na minha vida. Eu costumo dizer que eu sou paraibeiro, mais paraibano do que mineiro. Eu cheguei aqui, me identifiquei muito com a cultura, me identifiquei muito com a terra, com as pessoas que são muito receptivas e me abraçaram muito bem. E para mim foi uma libertação, cara. Belo Horizonte é uma cidade opressiva, né? Cidade grande, opressiva. E aqui em Campina Grande, como é todo plano, eu tive muito mais liberdade de andar, de conhecer e ter mais liberdade mesmo. Até para a parte do desenvolvimento cognitivo, Massa. Importante você andar, você ver, ter input diferente, né? Eu gosto demais de Campina Grande. Nossa, É uma sou fãzão. qualidade de vida perfeita para mim, não largo. Dr. Guilherme é médico, tá? Clínico geral, emergencista e é especialista no manejo clínico de cannabis medicinal. Dr. Guilherme é formado pela Universidade de Facisa, onde hoje também já é professor de emergências e clínica médica e semiologia. Isso. É pós-graduado em medicina do esporte. Pós-graduando em medicina do esporte, também pela Unifacisa. E fora do eixo médico, também é músico, produtor musical. Isso. Legal. São duas áreas, na minha opinião, bem apaixonantes, né? A medicina e a música. Tem um ditado, eu não sei quem disse, não lembro quem disse, mas que quem só de medicina entende, nem de medicina entende. Então, a gente tem que entender que medicina é uma arte, né? Tratar de pessoas, tratar com pessoas é uma arte. Cada um é cada um. Cada um vai precisar de uma resposta diferente, de um manejo diferente, né? E o que eu mais me encanto nisso é a aleatoriedade das coisas. Eu sou emergencista porque eu gosto da aleatoriedade, de não saber o que está chegando para mim. É de responder prontamente alguma coisa que eu não sei o que é, mas estou aqui. Estou esperando acontecer. E a parte do manejo clínico de cannabis, eu já tenho aí 4 anos de experiência, né? Desde que eu me formei, eu comecei a estudar essa área, desde antes de me formar, mas assim que me formei já comecei a ter experiência clínica com grupos em controle menor, para pegar prática, né? Minha prática inicial era com pacientes com convulsões refratárias, então, pessoal que já tinha tentado medicações em dose máxima e ainda tinham convulsões no número frequente, né? A gente conseguiu fazer um trabalho interessante com esse grupo pequeno e reduzir a quantidade de convulsões que eles tinham. E aí, depois que eu abri realmente os olhos para esse mercado, para essa demanda, né? Comecei a atender todas as patologias do rol clínico, né? Que a cannabis pode oferecer, tanto Parkinson, Alzheimer, doenças neurodegenerativas, pacientes pós-cirurgiados de cirurgia neurológica, né? E paciente com autismo, tenho alguns pacientes jovens com autismo, tenho paciente de convulsões, tenho paciente de ansiedade e depressão e fibromialgia, então é um leque bem amplo,
Ótimo, excelente. E a ideia hoje aqui, doutor Guilherme, é a gente conversar mais exatamente sobre isso, entender onde que a cannabis pode atuar nesses pacientes. De acordo com o que nós já estávamos conversando, você me falou que você tem experiência com o uso da cannabis nesses pacientes com doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, e além de outros, né, como epilepsia refratária, entre outros. Mas assim, hoje a gente tem esse, vamos chamar de desafio, porque muito se fala sobre o uso da terapia com cannabis medicinal em Alzheimer, por exemplo. E é importante a gente entender as melhores fontes para encontrar informações verídicas sobre isso. Por exemplo, recentemente assim, acho que mês passado, se eu não estou enganado, saiu uma reportagem falando que um estudo mostrava que o uso da cannabis podia tratar o mal de Alzheimer e tal. Fantástico se fosse assim, reverter a doença ou interromper a doença, seria incrível. É que a gente sabe que não é bem essa realidade, né? E eu espero que progrida para isso um dia, né? Mas a gente sabe que não é essa realidade, como você mesmo acabou de mencionar. Por isso é importante a gente esclarecer para alinhar a expectativa. Tem uma expressão que eu gosto muito que diz que a expectativa é a mãe da frustração, né? Sim. E aí, às vezes, o paciente até chega no teu consultório... A mãe e o pai, né? Às vezes o paciente até chega no teu consultório, poxa, entendendo que a cannabis vai parar ou reverter o Alzheimer que a mãe, o pai, o avô dele tem, e a gente sabe que não é assim que funciona. Então, pegando o gancho nessa linha, vamos iniciar falando um pouco sobre isso. Então, vamos falar um pouquinho de cannabis no Alzheimer, né? A cannabis é uma planta que ela tem algumas subespécies, né? E existem algumas substâncias dentro dessa planta, não é só o CBD, não é só o THC. E aí o que a gente sabe, né, de fisiopatologia? Eu gosto de sempre começar de fisiopatologia porque é para dar uma base, para a gente entender como é que funciona. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que acontece por acúmulo de uma proteína no neurônio, na bainha de mielina, e esse acúmulo é irreversível. Tá? Então, uma vez que ele acontece, não tem como a gente reverter. Mas o que a cannabis, o CBD e o THC fazem no cérebro? O CBD e o THC agem como uma descarga na neuroglia. Neuroglia é o tecido de sustentação dos neurônios, é quem nutre os neurônios. Então, o CBD e o THC, eles aumentam o influxo de sangue e o refluxo de sangue. Então, lava a neuroglia, deixando o neurônio um pouquinho mais saudável, menos propenso à acumulação de metabólitos. E isso, no longo prazo, a gente consegue prevenir que essa doença alcance novos patamares, e se a gente conseguir introduzir isso antes, a gente consegue prevenir a instalação, tá? Não 100%, obviamente, não é uma coisa milagrosa, não vai prevenir a instalação de quem tem a predisposição genética intensa e quem tem essa predisposição a essa doença, mas a gente consegue pelo menos atrasar o aparecimento dela há alguns anos, dando uma qualidade de vida bem melhor para o paciente que está sofrendo, que tem histórico familiar, que tem perda de função cognitiva já, algum certo nível de perda de função. E aí, geralmente, o pessoal me procura com a expectativa muito alta, com o paciente com a doença já instalada, e a gente precisa ter esse trabalho de correção, de ensino, né? Explicando que o que perdeu, felizmente perdeu, a gente consegue estacionar, a gente vai trabalhar uma dose individualizada para você, para a gente tentar estacionar essa doença. Função cognitiva, realmente, o que perdeu, mas a gente consegue ter uma melhora de funções adaptativas, tá? Então, o paciente que perdeu alguma função, ele ganha uma capacidade a mais de fazer uma outra via. Ele consegue fazer associações. Esqueci o nome da minha filha. Igual eu tinha uma paciente que esqueceu o nome da filha. Mas aí ela conseguiu fazer uma associação com o nome do marido da filha, que ela não tinha esquecido o nome do marido da filha, esqueceu da filha, por coincidências da doença. E através da gente passar o canabidiol para ela, foi que ela fez uma associação. A minha filha é mulher de fulano. Então, fulano é casado com fulana. Aí é uma associação que deixa o cérebro mais livre para trabalhar. Então, a gente consegue, não volta à função, mas a gente ganha um poder de outras associações. É um poder bem interessante, né? Que a gente precisa. Pouca gente sabe, isso aqui é uma coisa nova, né? É pouco estudado ainda esse processo adaptativo,
mais estudado em pacientes que são cirurgiados, né? Que realmente assim, não tem uma perda de função crônica, mas tem uma perda de função aguda. Então, a gente consegue readaptar essa via, que o paciente já vai ter as vias neuronais todas abertas, não vão estar fechadas ainda pela doença. Então, o paciente pós-cirurgiado de cirurgia neurológica, o ganho de função é excelente. A readaptação e o reparo é assim, uma coisa fantástica. Pacientes que geralmente demorariam 2 anos de fisioterapia intensiva, né? Para poder recobrar a função neurológica completa, hoje a gente faz... Eu tenho uma paciente que com 4 meses ela conseguiu andar sozinha, ela conseguiu falar sozinha, conseguiu voltar a cozinhar. Então, é um ganho de qualidade de vida tanto para a paciente como para todo o ambiente que ela está, né? A família. Quando a gente tem um paciente doente em casa, toda a família fica doente também, né? Em algum grau, mas... Então, pensando nesse ponto, você diria que talvez o maior benefício da utilização da cannabis é melhora na qualidade de vida? Com certeza absoluta é a qualidade de vida. Não só a utilização da cannabis, né? A gente está falando aqui de cannabis, mas a gente sabe que é uma deficiência nutricional. A gente está botando para dentro... É um tratamento, não é só isso, é um tratamento mais complexo. Se a gente não corrigir a deficiência nutricional, que no caso é uma deficiência de canabinoides, e tentar corrigir essa deficiência nutricional da pessoa, a gente não consegue também ter tanta ação da medicação, né? E também tem a questão dos óleos isolados e full spectrum. Realmente ali, o full spectrum, para quem não sabe, existem os óleos que são completamente isolados e os óleos que carregam consigo os outros óleos essenciais, as outras moléculas que ajudam a botar para dentro os canabinoides. Então, a gente corrigindo tanto a parte nutricional. Cannabis tem caroteno, que todo mundo conhece da cenoura. Cannabis tem limoneno, que o pessoal geralmente conhece do limão. Então, esses outros óleos essenciais diminuem a necessidade da dose do canabidiol. Eles facilitam a entrada dentro do neurônio do CBD e do THC, assim precisando de uma dose menor. Então, o full spectrum ele realmente tem esse efeito que o povo chama de entourage, o efeito entourage, que é o efeito... Comitiva. Você... Igual o político não anda só, ele traz consigo uma comitiva gigante de gente que entra, e quando entra todo mundo junto. E é exatamente a mesma lógica, né? E aí, falando de qualidade de vida, a gente precisa falar de mudança do estilo de vida. Não é só a cannabis, por si só, que vai fazer o milagre de mudar a vida de alguém. A cannabis é somente a muleta, né? É muleta. E a gente que usa cannabis, a gente bate muito na tecla da indústria, né? Da parte dos alopáticos, de fidelizar um paciente a uma medicação. Isso, para mim, é uma coisa que eu tenho um certo receio, porque, geralmente, medicações carregam consigo efeitos colaterais e interações medicamentosas entre si, coisa que a gente não vê com a cannabis. É muito poucas interações, o uso crônico dela não tem contraindicação, né? Não tem ainda estudos que mostram o dano, que mostram realmente que não é benéfico. E todos os estudos que a gente já tem em relação ao assunto são a favor do uso a longo prazo, então é uma coisa que a gente vai bater cada vez mais cedo, não só para pacientes com doenças neurodegenerativas, mas para prevenir essas doenças. Você tem caso de Alzheimer na família, você já podia começar a fazer uso agora, para que isso se instale mais lentamente em você, nos seus filhos, enfim, em todo mundo. Né? Tá. Doutor Guilherme, vamos lá, eu estou ouvindo esse podcast, estou assistindo ele hoje, e eu tenho meu pai, minha mãe, meu avô, que seja, que demonstra claros sinais ou já foi diagnosticado com o Alzheimer, por exemplo. Uhum. Você acabou de me dizer que até se eu tenho caso na família, seria bom já começar para prevenir, mas para aquele paciente que já está diagnosticado e que eu quero ajudar ele a iniciar o tratamento, existe algum momento para utilizar? Tem algum momento em que, por exemplo, a partir desse ponto ele não pode mais usar? Existe alguma questão relacionada a isso? Ou se eu estou ouvindo hoje o podcast, eu posso já procurar um médico e dizer, olha, gostaria que fosse... Lógico que não é... O que eu quero dizer é que não é para... Você não chega no consultório dizendo ao médico o que é que ele tem que fazer, óbvio. Mas você pode pedir uma avaliação para essa possibilidade. Exato. Tem um momento ideal para começar ou tem algum momento que a partir daí não pode mais?
uma idade, não sei, talvez. A gente tem algumas contraindicações absolutas, tá, para o uso de CBD e THC. Muito poucas, o que constata ainda mais uma segurança terapêutica. Uma coisa que tem muitas contraindicações é algo que talvez não seja seguro para a maioria das pessoas. Mas a contraindicação absoluta do uso de CBD e THC é principalmente arritmias cardíacas, que é o mais perigoso. Então, a primeira coisa que a gente vai investigar é pedir ao paciente um eletro antigo, se ele tiver, e um eletro novo, para a gente tentar ver se ele tem alguma arritmia que foi pescada no eletro, e pedir um Holter. São os exames básicos. São 2 exames cardíacos. Geralmente para pacientes idosos, tá? Que são pacientes com mais prevalência de arritmia. Paciente jovem que tem arritmia geralmente sabe que tem, já te informa, ó, tenho tal arritmia, tenho esse problema, tudo mais. Aí a gente consegue manejar. É uma contraindicação absoluta porque realmente o CBD ele pode predispor à arritmia cardíaca, mas é a única. É a única contraindicação absoluta, tá? Se você já tem uma arritmia cardíaca. Tem as contraindicações de manejo terapêutico com outras medicações, tá? Tem alguns anticonvulsivantes e alguns neurolépticos que têm interação. E aí é interessante a gente procurar saber se o paciente faz uso dessas medicações para evitar o uso concomitante, tentar fazer um desmame gradual e uma introdução gradual do CBD ou THC, né? Mas não tem momento. A gente sabe que o cérebro de uma criança entre 7 a 13 anos ela fecha os receptores. O cérebro de uma criança, nessa fase, nesse intervalo, fecha os receptores e aí não tem tanta ação, tá? Então, fica meio que vedado as indicações clínicas para crianças entre 7 e 13 anos, nessa fase de desenvolvimento neuropsíquico. Realmente é interessante não fazer canabinoides, tá? Porque a criança está começando a desenvolver os endocannabinoides por si, então a gente tem que deixar ela ter endogenamente, produzir por si só, para depois a gente pensar em introduzir. Mas para crianças antes de 7 anos, a gente tem uma faixa terapêutica muito aceitável em autismo. Autismo ainda é uma doença, uma condição, não é uma doença, né? É uma síndrome, que tem um espectro amplo, de verdade, é um espectro muito amplo, e que a gente tem uma aceitação muito boa de pacientes, principalmente os pacientes que já têm um certo nível cognitivo, de 3, 4, 5, 6 anos, que, imagine só, terapêutica convencional para um autista é anticonvulsivante e modulador de humor, tá? Esqueci o nome da palavra. É um anticonvulsivante, modulador de humor e antipsicótico. Então, imagine você, uma criança de 5, 6 anos, que não está entendendo o que está acontecendo ao seu redor, você é autista. A gente precisa entender o espectro autista como uma falta de estímulo individual daquela criança, né? E a gente não sabe qual é a fisiopatologia ainda, mas imagine que você é uma criança de 5, 6 anos que toma uma medicação que te deixa sonolento, que te ceda e que você fica embotado emocionalmente. Essa criança, quando ela vai para a escola, ela está com sono. Ela vai responder adrenergicamente. Quando você está com sono e alguém te acorda, você acorda meio assustado. Então, a mesma coisa acontece com a criança num estado de despertar intermediário. Qualquer estímulo para ela vai responder agressivamente, ela vai responder adrenergicamente. Com o uso do THC, e o THC é melhor para o autismo, eu tenho um paciente de 7 anos, que a gente vai desmamar agora o THC dele, mas que já faz 1 ano que ele é meu paciente. Ele tomava risperidona e quetiapina, medicações fortes em dose de adulto. Ele ficava sonolento, ele acordava ali às 7 horas da manhã e ele relatava que a partir das 14 horas ele começava a acordar, de verdade. Então ele não produzia, ele não conseguia absorver o que ele tinha de informação na escola, porque ele estava sonolento o tempo inteiro. E ele respondia mal à professora, ele respondia agressivamente aos coleguinhas. E aí, com 2 semanas de tratamento, ele mandou um áudio no WhatsApp para mim e fez: Dr. Guilherme, queria te agradecer, que agora eu estou muito mais legal. Minha tia me disse que eu estou mais legal, meus coleguinhas me disseram que eu estou mais legal. E mais legal, no âmbito infantil, é o quê? Sociável, menos agressivo, menos respondão, mais, odeio essa palavra, normal. Eu evito falar essa palavra porque normalidade é um conceito amplo, né? Deus me livre. Mas... A frase que diz que de perto ninguém é normal. Né? De perto nem de longe, meu filho. De vez em quando eu gosto de ver umas pessoas fazendo merda, desculpa aí a palavra, mas de vez em quando eu gosto de ver pessoas em atitudes reprováveis. Porque aí eu falo, eu sou normal, velho. Exame de consciência aqui tá em dia, tá top. Né? E assim, você vê uma mudança de qualidade de vida de um paciente criança,
é uma coisa que muda a cabeça de qualquer pessoa. Então, por isso que todos os pais que veem essa mudança no filho, eles vestem a camisa, eles levantam a bandeira, eles vão para o meio da rua e vão dizer assim, isso aqui é necessário para a saúde do meu filho e para a minha saúde. Porque a saúde da criança é a saúde do pai, enfim, vice-versa. Né? Concordo totalmente. Me fala um pouquinho, dentro dessa tua experiência, como é que você... Por que a cannabis? Como é que você chegou nela? Você começou a estudar antes mesmo de se formar e tal. O que te chamou a atenção? Como foi teu caminho aí para descobrir o tratamento com a cannabis medicinal? Bom, vamos lá. Eu sou músico, né? E música, o ambiente musical é bem rodeado dessas informações, né? De oferta de cannabis e de outras drogas. Eu sempre tive meio receio das outras. Mas eu lembro que o meu primeiro contato com cannabis foi uma coisa que mudou a minha vida. Eu comecei a sentir as coisas de uma maneira diferente. E aí, eu comecei a entender que isso era necessário para mim. A minha cabeça sempre funcionou muito rápido. Eu sempre tive um déficit de atenção não diagnosticado, mas eu sempre tive uma dificuldade muito grande de concentração, de rendimento na escola. Eu nunca fui o melhor aluno da escola, sempre era o que ficava mais atrás. Passava, medíocre, mediano. Mas eu nunca fui um que me destacava nas áreas. Igual o Dr. Patrick que esteve aqui, ele também deu o mesmo relato. Estava escutando agora antes de chegar aqui. Então, quando eu fiz o uso da cannabis a primeira vez, foi fumada, infelizmente, né? A gente ainda não tinha acesso à terapêutica que não faz danos. Eu comecei a enxergar tudo de forma diferente. Minha cabeça deu um filtro. E eu conseguia raciocinar bem, eu conseguia entender o que o pessoal estava conversando comigo, conseguia entender música de uma maneira mais ampla. Então, começou a mudar minha cabeça em relação a isso. Aí eu fiz, eu preciso estudar isso. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo para eu poder saber o que pode ser feito, como é que eu posso usar isso para o meu benefício. E aí eu comecei a ver que nos Estados Unidos, Europa, isso já era estudo, já tinha estudos, e aqui ainda era um tabu, que ainda era uma coisa proibida. O povo ainda me chamava de maconheiro, eu não quero meu filho com você, né? Você é a má influência. E aí eu sempre me senti meio deixado de lado assim, mas me sentia confortável comigo mesmo durante o uso. Então eu preciso de CBD para me acalmar, para dormir todos os dias. Não preciso mais de medicação para dormir. E eu consigo ter um rendimento psíquico muito superior de quando eu não tomo. Eu fico disperso, eu fico sem foco para realizar tarefas básicas. Eu deixo o celular no canto, vou buscar outra coisa, aí eu fico completamente disperso. O uso do CBD me dá um filtro que acalma a minha ansiedade e me deixa mais produtivo, né? E aí o pessoal geralmente associa cannabis com aquele cara que fica no sofá o dia inteiro, né? E a gente precisa desmistificar, né? E a gente precisa falar, primeiramente, sobre o uso medicinal, que é uma discussão, que é um universo em si. A gente precisa diferenciar do uso recreacional, que é outra discussão, é outra coisa. E a gente precisa também diferenciar essas duas discussões do abuso recreacional. Então, a gente tem hoje o uso medicinal que está sendo mal visto. Agora, graças a Deus, a Nuvem Negra está passando. E a gente está tendo uma clareza de informações, possibilidades científicas, mas que é ofuscado pelo abuso recreacional. O pessoal abusa mesmo da substância. E todo abuso, tudo que você botar demais para dentro, entra para conta de um jeito ruim, né? Um desequilíbrio. E isso vira um problema de saúde pública, no final das contas. Então, a gente precisa ter essa discussão bem diferenciada de uso recreacional, abuso recreacional e o uso medicinal. O uso medicinal é o que ninguém pode encostar. A gente precisa estudar, a gente precisa descobrir o que essa substância é capaz de fazer, sem limites, sem limitações. Que graças a Deus hoje, graças a Deus e aos ativistas e a gente que faz ciência, a gente consegue hoje no Brasil estudar, né? Coisa que nos Estados Unidos, Israel, Holanda, o pessoal já vem estudando já faz uns 30 anos, né? Pelo menos. Década de 60, né? O professor Mechulan conseguiu identificar os receptores ali, ou seja, já tem bastante tempo. Tem bastante tempo. E foi um tempo que eu costumo dizer que é um renascimento. Foi um tempo que demonizaram essa ciência, falaram que ela não era boa, que ela era maléfica, e aí apagou a luzinha da cannabis. Agora a gente conseguiu, de novo, um renascimento, acender a luzinha e ver as possibilidades terapêuticas, inclusive para o autismo, que é uma doença que ela não tem um tratamento específico. Ela não tem uma medicação padrão ouro. Para autismo é isso. Tá? Então,
a cannabis está se tornando, está caminhando, talvez, para se tornar esse arsenal terapêutico padrão ouro para autista. A aceitação é muito boa, a gente tem que fazer realmente com parcimônia, tá? Tem as contraindicações psicológicas de desenvolvimento de esquizofrenia, tá? É outra contraindicação que a gente tem importante, que precisa perguntar ao paciente histórico familiar, esquizofrenia, principalmente aqueles pacientes que têm histórico familiar de esquizofrenia jovem, tá? O paciente que desenvolve esquizofrenia na adolescência, 16, 17 anos ali, a gente não tem mão para usar ainda, tá? Tem alguns estudos que estão começando a fazer o estudo terapêutico da dose para pacientes com esquizofrenia, que aí realmente é uma ciência muito nova, e aí está em desenvolvimento ainda, mas não tem nada concreto sobre isso. A gente evita, com uma contraindicação formal, usar a cannabis em pacientes com esquizofrenia também. Então, as duas contraindicações maiores seriam arritmias cardíacas e esquizofrenia, que realmente a gente não vê benefício. O outro universo dessas duas bolhas é completamente livre para a gente poder pesquisar. Tanto que agora no time de basquete aqui da Unifacisa, do time da nossa faculdade, a gente está propondo um estudo duplo cego para ver, porque o canabidiol ele tem um aumento de performance esportiva. O Michael Inclusive Phelps, foi liberado nas últimas Olimpíadas, já saiu da lista de doping, né? Eu não sei nem se foi nessas últimas Olimpíadas, parece que já foi na anterior ainda. Não, foi em Tóquio. Foi em Tóquio. Pronto. Foi em Tóquio. Saiu da lista. Em Tóquio saiu da lista de doping. De doping. Né? O CBD puro. O CBD né? puro. Exatamente. E aí, hoje em dia tem artigos demonstrando aumento de performance esportiva em relação à recuperação, né? Atleta tem dano muscular, tem dano articular, e aí precisa de uma recuperação de um sono mais reparador. E o CBN é essa molécula da vez, né? O CBN, o canabinol puro, né? Age na recuperação, age no sono e aí mexe na inflamação. Você faz anabolismo. O canabigerol também, o CBG, né? também. Então, assim, são duas moléculas que agora a gente sabe da existência delas. Antes, 10 anos atrás, não sei, a gente nem sabia dessa existência delas. Com certeza. Então, a ciência está iluminando a ciência canabinoide. Hoje em dia, a gente tem muito arsenal terapêutico. Como eu disse, esse estudo duplo cego com o pessoal do basquete, a gente pretende fazer o quê? Dar metade o CBG e o CBN, metade o placebo, e avaliar desempenho esportivo, tá? Tem artigos correlacionando com aumento até de 12% de performance esportiva. E para atleta de alto rendimento, 5% já é expressivo, 12% é expressivo ao quadrado, né? Então, esse leque também na medicina esportiva vai ser algo muito importante daqui para frente, não só na prevenção de saúde a longo prazo de doença neurodegenerativa, mas para aumento de ganho de performance mesmo, livre de doping, né? Não é algo que mexe com alças de hormônios, igual você tomar um corticoide, por exemplo, para inflamação. Você é um atleta de ginástica olímpica, machucou o ombro. Mas eu tenho que recuperar. Aí o médico vai lá e prescreve corticoide. Altera todas as suas alças hormonais de anabolismo, catabolismo. Você vai passar um tempo ainda para o seu organismo se acostumar com isso. O canabigerol não tem isso, não mexe com hormônio, não mexe com anabolismo nem catabolismo, ele mexe exclusivamente na via da inflamação. Então, assim, é uma medicação com potencial seguro e tem tudo para ser barateado também, né? A gente está começando a trazer importado. O Brasil tem um potencial enorme para a produção, né? E aí a empresa que entender isso também vai começar a pleitear alguma coisa aqui. Tem recente agora, a gente tem aí estourando pelo Brasil inteiro legislações autorizando isso, né? Se eu não estou enganado, certeza eu tenho ali de Pernambuco a São Paulo, que inclusive já está adquirindo medicação para dispensação pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. O Paraná também já tá com essa medicação para disponibilização no SUS. Ou seja, já está estourando aí, Mato Grosso também, já está estourando pelo país diversos locais onde não só está sendo legalizado o uso medicinal, está sendo disponibilizado e descriminalizado, localmente. Né? Perfeito. Assim como a produção também, né? Então, faz uns 2 anos que a gente vem falando sobre isso, que
num futuro muito breve, a gente vai ter uma normalização. Como qualquer outra medicação, a gente vai ter produção no Brasil, fábrica, geração de empregos e por aí vai. Eu odeio essa palavra, mas normalização é exatamente a que a gente precisa usar para isso, porque a gente precisa transformar em algo corriqueiro, em algo que não é esquisito, pontual, assim. A gente precisa fazer o pessoal, a grande massa, entender que, além de ser uma medicação que é barata, não é uma medicação... Se você for olhar o preço que você paga para fazer uma terapia anticonvulsivante de 3, 4 medicações, é mais caro do que o óleo. E de vez em quando a gente consegue reduzir todas as medicações alopáticas. Então, em termos financeiros, ela ainda é razoável, por mais que ela ainda seja um pouquinho mais cara para trazer isoladamente, na grande monta da polifarmácia das famílias, ainda é em conta, tá? A gente precisa entender que esse processo ele vai acontecer igual nos Estados Unidos. Colorado ali, que a gente estava discutindo, foi o primeiro estado que bateu o pé e fez, galera, aqui rola, vamos pesquisar. Depois disso, foi uma cascata de eventos, até que lá é normal. Hoje em dia você chega numa maquininha daquelas de comprar salgadinho, compra ali o seu canabidiol, o seu THC e leva para casa. Compra Sim, na farmácia. Tem farmácias exclusivas disso, inclusive. O que mais me chamou a atenção foi a maquininha, pô. Maquininha ali outdoor no posto de gasolina. Na Suíça, que eu fui em 2019, tem lá uma maquininha, tipo aquela de cigarro, tem lá a de cigarro e a do cigarro de maconha, que é CBD e THC. Você chega lá, digita, bota o cartão, a maquininha te dá automaticamente. Na Suíça? Na Suíça. Então, assim, a gente está caminhando para uma normalização. E a normalização tem que ser algo que a gente precisa levantar uma bandeira mesmo, tá? Porque sem isso a gente não vai ter uma aceitação boa. E uma coisa massa para falar é que, assim, a maioria dos meus pacientes nunca tiveram contato com cannabis na vida. Então, assim, eu tenho um dado, que eu faço esse dado, é parte da minha anamnese, eu pergunto, contato prévio com a substância. E como eu trabalho, na maior parte, ou com crianças ou com adultos, já idosos, a grande parte nunca teve acesso. Inclusive, teve uma paciente de uns 50 anos que me perguntou, doutor, agora que eu vou começar a usar esse óleo, eu vou virar uma maconheira? Eita! Aí eu disse, não, nada a ver, a senhora, né, não precisa nem dizer o que a senhora está tomando para ninguém. Você diz que está tomando óleo de uma planta, é um fitoterápico. A gente precisa desmistificar isso e tentar entender que isso para aquela pessoa é necessário. Isso é um remédio para aquela pessoa. Tem gente que não precisa. Sim, tem gente como que não qualquer necessita, remédio. como qualquer remédio. Mas tem gente que precisa. E a essas pessoas que necessitam, a gente precisa normalizar o acesso. A gente tem que começar e conversar sobre isso para normalizar mesmo. Normalização é a keyword do momento. Você está falando sobre teus pacientes e mencionou a idade deles e tal. Eu queria entender um pouquinho. A gente começou falando de Alzheimer, né? Falando das doenças neurodegenerativas. Quando que você opta por iniciar o tratamento com cannabis? Assim, vamos pensar, sim, voltando ao assunto da doença neurodegenerativa, especialmente do Alzheimer, que é infelizmente muito comum no Brasil, mas também pode abranger os outros pacientes. O paciente chega lá no teu consultório, você acabou de mencionar, não é para todo mundo, nem é todo mundo que vai precisar. Mas aquele que precisa, quando que você inicia o tratamento? Quando que você diz assim, a partir de agora a gente precisa entrar com o extrato da cannabis? Igual eu estava dizendo, é uma medicação que ela tem um benefício dela ser usada para prevenção. Então, quanto antes a gente entrar, melhor. A gente só precisa ver se a pessoa tem alguma contraindicação ou não. Então, eu faço um screening de contraindicação para ver histórico de convulsão na família, histórico de esquizofrenia e arritmias cardíacas. Não tendo esse histórico, a gente fica livre para começar. Tem pacientes que já me procuram já fazendo uso do óleo, tem alguns, minoria, já, eu preciso da receita e tal, eu queria fazer uma consulta para renovar minha receita, tranquilo. Mas tem aqueles pacientes de qualquer faixa etária que, antes de eu prescrever, obviamente quando você faz uma consulta com um médico canábico, não é certeza você sair com a prescrição, a gente precisa primeiro avaliar se você precisa, tem gente que precisa, tem gente que não, mas a grande maioria das pessoas só vai ganhar benefício de usar, tanto na parte de prevenção, como no controle de sintomas já tardios e tudo mais. A gente não falou ainda de Parkinson. Sim, né? Sim. Que Parkinson é outra doença neurodegenerativa, que aí sim, você tem um ganho de função, você vê uma melhora pontual e imediata. Com 1 dia, 2 dias de tratamento, quem tem tremor, para de ter o tremor. Tem um paciente que foi meu primeiro paciente de Parkinson, ele é pai da minha madrinha. Está com 78 anos, seu Nelson, mora lá no Pernambuco, interior de Pernambuco.
Seu Nelson mora na fazenda e ele desenvolveu Parkinson por acúmulo de agrotóxico. Mexia muito com agrotóxico, então desenvolveu um Parkinson bem precoce, tá? E o Parkinson dele é um Parkinson moderado a grave. Ele não consegue segurar a carta de baralho, não consegue dar uma garfada na comida para comer sozinho, sem o óleo. É ele tomar 5, 8 gotinhas do óleo, ele joga baralho a noite inteira, com a mão paradinha. Ele come sozinho, ele se veste só. Então isso, para uma pessoa que era dependente de outras antes, ganha uma qualidade de vida de independência, e isso aí é um salto exponencial muito grande. A que a gente atribui essa melhora no tremor essencial, no tremor do Parkinson, por exemplo, por causa do uso de cannabis? Qual é a lógica por trás disso? A lógica é o CBD. O CBD ele entra na substância branca. O cérebro tem uma área, que é a área de controles finos de movimento. E o CBD ele cria um filtro. Ao invés daquilo estar sendo... É como se fosse um curto-circuito, quem tem Parkinson. Fica um estímulo que toda hora ele é gerado e mandado. Literalmente um estímulo elétrico, né? É um estímulo elétrico que é criado no cérebro e que quem tem Parkinson tem destruições dessa substância branca e que algum desses estímulos pode entrar e reentrar. Então, é uma reentrância de um estímulo elétrico que o canabidiol ele entra nessa substância branca e dá um filtro. Ele fala, aqui vai ficar mais difícil disso acontecer. Ficando mais difícil de acontecer, o seu cérebro consegue tomar controle motor melhor da situação, né? Então, assim, é algo que não é consciente, que passa da consciência, da substância branca, mas o canabidiol é um filtro que fala assim, agora vai ficar mais difícil de ter esse curto-circuito. Então, a gente precisa entender também a individualização da dose desse paciente. Cada paciente tem um espectro de doença, né? E cada paciente vai precisar de uma dose específica. Então, acompanhamento. Como é que se dá um acompanhamento de um paciente com Parkinson, por exemplo? A gente começa uma dosinha bem baixinha, né? Sempre começando de baixo, porque pode ser que o paciente tenha sensibilidade, tenha intolerância, a gente não sabe, a gente vai ver e discutir isso ao longo do início do tratamento. E aí você vai vendo a melhora. Meu pai não melhorou, ele tá tremendo ainda. Então a gente aumenta a gota, bota mais umas 3 gotinhas por dia e vai vendo como é que ele vai se adaptando. Escalando a dose. Né? Escalando a dose até encontrar uma dose terapêutica individualizada. E aí a gente precisa ter realmente um acompanhamento semanal de alguma via. No meu caso é o WhatsApp mesmo. Eu consigo tirar um dia da semana para responder meus pacientes, eu arquivo todos eles num grupo, e aí eu vou respondendo e revisando dose, revisando o que está sentindo. Mas tem que ter esse acompanhamento, tá? Então, não é simplesmente você chega no meu consultório, eu quero a receita, preciso de uma receita de cannabis, eu te dou essa receita e você vai para casa, sem auxílio, tá? Então, ideal é que a gente tenha a individualização de cada paciente, né? de dose de cada paciente, porque cada um vai precisar de uma dose diferente, até encontrar aquela que vai ser necessária para você. Então, isso é muito importante também, porque a gente evita a falha terapêutica. O paciente chega de vez em quando, mas eu já tentei e não consegui, não me adaptei. Mas por quê? Não, porque o médico só me prescreveu, me disse para tomar 5 gotinhas e pronto. Às vezes as 5 gotinhas não eram suficientes para aquela paciente, ela precisaria de uma revisão de dose para encontrar uma dose alvo para ela, né? Às vezes tem até um paciente igual, estava te dizendo, Dona Yolanda. Posso dizer nome de paciente aqui? Pode, né? Dona Yolanda é minha tia, mãe da minha melhor amiga. Um amor de pessoa, faz o melhor café que eu já tomei na vida. Beijo, Dona Yolanda. Ela teve 2 tumores cerebrais. Ela retirou 2 vezes. Foram 2 cirurgias em 2 momentos. E ela tem uma sensibilidade altíssima ao THC. Para ela é muito interessante o uso do THC para ganho de vias secundárias, né? Pós-cirurgia. E com 2 gotas do THC mais fraco, ela me ligou e disse, filho, eu tô bêbada em casa. Não tô conseguindo. Então, para ela, THC, ela não teve tolerância. Não conseguiu se adaptar. Então, a gente retirou o THC e deixou só o CBD. Então, a gente precisa ter esse cuidado individualizado, porque cada um vai ter uma resposta diferente. E aí, eu acredito que o grande rumo da medicina canabinoide é a individualização. Porque aí a gente vai conseguir tratar todo mundo do jeito certo. Todo mundo que precisaria estar sendo tratado de uma maneira correta, para evitar subdosagem, falha terapêutica, que na verdade não é nem a falha terapêutica, é somente que a gente não achou a dose certa para aquela pessoa, né? E aí, para quem está assistindo a gente hoje, para quem está nos ouvindo, a gente falou já sobre... Você mencionou autismo,
A gente falou de Alzheimer, a gente falou de Parkinson, falou do paciente que tem crises convulsivas mais refratárias, falou sobre recuperação esportiva, né, sobre melhora de performance. Por que o canabidiol, explica pra gente, na tua experiência que você tem estudado também, por que o canabidiol tem uma ação tão ampla dentro do organismo? Isso aí Desculpa te interromper, mas por que ele tem uma ação tão ampla, chegando a atuar em sistema nervoso central? Você falou de substância branca do cérebro, na musculatura, né, por questão de recuperação muscular de profissionais do esporte. É simples essa pergunta. A gente tem receptor canabinoide em todas as células do nosso corpo. Não tem nenhuma célula, tem a célula da unha, a gente tem. Então a gente tem receptor canabinoide em todas as células do nosso corpo. A gente só precisa achar o canabinoide exato para a função que a gente está precisando mexer, né? E hoje a gente tem essa ciência. Há 4 anos atrás, quando eu me formei, só tinha THC e CBD para eu conhecer. Então, a partir os últimos 4 anos aí que eu venho estudando e tudo mais, que a gente pôde ter acesso terapêutico a CBN, CBG, que são decaimentos do canabidiol, né, do CBD. Então, cada área, ela vai precisar de uma substância específica. Se você quer mexer com inflamação, é uma via, CBG. CBG chega e cala a boca da inflamação, pelo pé, sem mexer com hormônio. CBN, parte neurocognitiva ali para sono, descanso, reparo. E o THC, estimulante. É uma coisa que vai te botar para frente. Engraçado que a planta, ela produz uma substância para cima e uma substância para baixo. O THC é uma substância contrarreguladora para cima, o CBD é uma substância contrarreguladora para baixo. E aí você pensa, caramba, se uma faz uma coisa para cima e a outra para baixo, elas vão se anular. Mas é incrível, não, elas são sinérgicas. A gente botando uma concentração de igual para igual, a função que elas ganham cognitiva é exponencial, então você precisa de uma dose menor. Então aquele paciente que às vezes não se dá bem com uma dose alta de CBD, vai se dar bem com uma dose baixa de CBD e uma dose baixa de THC também. Então, o manejo clínico do uso da cannabis, ele está agora sendo iluminado para a gente poder saber qual é a área, qual é a doença específica que a gente vai usar cada tipo de óleo diferente. E hoje em dia a gente também tem pomadas, desodorante roll-on, outros métodos de administração que facilitam bastante. Por exemplo, parte de recuperação de atleta, lesão de ombro, você passa um roll-on de canabigerol e é a dose, você não precisa tomar nenhum óleo, ele já vai absorver pela pele. Então, é um leque terapêutico também bem grande que a gente está tendo acesso hoje em dia, que graças a Deus é parte da normalização. E como você mencionou, Estados Unidos, por exemplo, para quem já teve a oportunidade de ver as próprias farmácias de produtos à base de cannabis que tem lá, você vai ter de tudo. É que no Brasil, e é importante reforçar isso, no Brasil, a cannabis medicinal, ela é legal. Ainda existe gente que acha que é ilegal. Uhum. Não, ela é 100% legal. Desde 2014, né? Perfeito. A grande questão é que ela precisa estar dentro das orientações ou das normativas da Anvisa, que é o órgão regulador. Então, assim, por isso que a gente não tem ainda hoje aqui tantos produtos, um leque tão grande de produtos como existe nos Estados Unidos, na Europa, por causa das regulações da Anvisa que ainda limitam um pouco isso. Mas, como você mesmo mencionou, isso é uma coisa que vem evoluindo com os anos. A gente começou aí só com o óleo do CBD puro. Hoje a gente já tem o full espectro, já tem as pomadas, já tem CBG, CBN e por aí vai. Tem spray nasal, sim, que acho que foi o carro-chefe que trouxe. Sim, inclusive acho que o medicamento original era o spray nasal. Era o spray nasal, exatamente. A primeira apresentação que foi permitida no Brasil foi um spray nasal. Isso. E nos Estados Unidos a gente tem o quê? Cannabis fumada. A gente consegue vender flows, extratos de haxixe, de crumble, que é quando você bota a planta na prensa a vácuo, tira aquele extrato de todos os óleos dela, para vias de administração de dor crônica, de ansiedade. Tem pacientes que têm crise de ansiedade que, para não tomar um Rivotril, vaporiza. Faz uma dose vaporizada e aquilo resolve a crise de ansiedade. É uma via de administração que a gente não está acostumado no Brasil ainda, que parece que agora a primeira importação de flow fumada legalmente foi há pouco tempo, menos de um mês, eu acho. E agora que a gente está tendo esse arsenal terapêutico também, né? Então a gente está conseguindo dar uma normalizada sobre isso. Não só as vias de administração clássica de óleo,
comprimido, agora, né, que Sim, eu vi que vai ser bem interessante. As cápsulas são uma parte terapêutica fantástica. Tem um paciente minha de 90 e tantos anos que eu odeio o gosto. Ela fala, doutor, eu prefiro tomar o Rivotril, que é esquisito o gosto, mas eu não gostei do gosto. Uma cápsula resolve esse problema dela. Sim, totalmente sem sabor. Só vai chegar. No Canadá, nos Estados Unidos tem os gummy bears, né? As gelatinas, que você come um por dia e já acabou. Não precisa mais, né? Uma dose diária. Então, assim, está caminhando aí para um renascimento, né? Para uma iluminação boa em relação a essa ciência. E graças a Deus a gente está tendo empresas muito boas, muito sérias, trazendo produtos muito bons para a gente, né? E, assim, a gente estava conversando, eu disse que eu também tenho outros pacientes com doenças raras, com algumas coisas que hoje a gente conhece que o CBG e o CBN são essas moléculas que a gente está precisando. Antigamente a gente dava um óleo de CBD full spectrum e esperava que o CBD fosse resolver, e aí aumentava a dose. Aí você cria tolerância, cria também efeitos colaterais, a possibilidade de aparecimento de efeitos colaterais. E aí quando a gente tem a ciência que a gente vai isolar CBG e CBN, a gente diminui a dose. Trabalha com doses cada vez menores, menos coisa para dentro, menos coisa para entrar para a conta do metabolismo, né? E vale reforçar, eu acho que esse é um ponto que eu estava conversando recentemente com uma médica neuropediatra, que quando a gente fala do óleo da cannabis, ele é literalmente isso, né? Eu acho que é importante a gente ter essa lembrança de que é um extrato que está ali e a via de administração ou o incipiente que vai portar ali a molécula de cannabis é óleo. Na maioria dos casos ali é óleo de coco, né, que é triglicerídeo de cadeia média, o próprio óleo do cânhamo, mas é um óleo. Então, quanto menor a quantidade de óleo que o paciente toma, menor a possibilidade dele ter, por exemplo, efeitos gastrointestinais, não por causa do CBD, mas por causa do óleo. Do óleo em si, do efeito lubrificante, no caso. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que esse é um ponto importante. Ter doses menores, porque você evoluiu em produtos com concentração maior, produtos específicos que são outros canabinoides, isso faz uma diferença gigante, não só no resultado, mas na possibilidade do paciente ter qualquer efeito adverso aí desse tratamento. Exato, e a gente também não ter medo, né? Porque a gente está lidando ainda com um certo receio. Tanto que o CFM deu aquela nota no final do ano passado, absurda, desconsiderando a ciência mundial, né? Desconsiderando algo que já é conhecidamente, cientificamente provado com milhões de artigos, infinitos livros, para você ver as evidências científicas. Então, assim, algo que foi realmente absurdo, né? E a gente, que é do meio, na hora que veio essa nota, todos os meus pacientes instantaneamente me perguntaram, e aí, como é que vai ficar? E aí, como é que vai ficar? E a gente fez, a gente não sabe ainda, mas a Anvisa é o órgão maior que regulamenta tudo. CFM é um conselho de classe, não tem tanto abrangência para ditar o que pode e o que não pode. Eles podem sugerir uma conduta, mas a Anvisa realmente é quem regulamenta e graças ao bom senso, né, das pessoas de dentro, a gente conseguiu trazer a ciência para a luz, trazer esse conhecimento de volta para a luz, né? E poder desmistificar um pouquinho dessa sombra que tem ainda. Pois olha, doutor Guilherme, a gente vai chegando ao fim do episódio de hoje aí, já estamos num papo muito bom aí, a gente já passa acho que mais de 45 minutos de conversa. Já, bicho? Já. Até passou rápido, eu nem vi. Conversa boa passa rápido. E aí eu queria aproveitar, inclusive, teu gancho para pedir para você deixar aí um recado para aquelas pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo hoje, que, poxa, ouviram hoje e disseram, caramba, eu acho que para mim, para o meu filho, para minha esposa, para o marido, para o avô, que seja um amigo, eu acho que o canabidiol, o tratamento com a cannabis pode ser muito positivo. O que você diria para essas pessoas que estão aí querendo iniciar o tratamento, mas que talvez nem sabem como ou onde, ou o efeito que pode ter? Bom, primeiramente é não ter medo, deixar a cargo do responsável técnico, que é o médico que vai avaliar essa pessoa para ver se precisa realmente ou não, tá? Mas se você sente a necessidade de procurar isso para alguém, procure um médico, né? Me procure, faça atendimento online, se quiser marcar uma consulta. Deixa até os contatos, tua rede social, como é que as pessoas fazem para te procurar? Já, o meu Instagram profissional é dr.guilherme Neri com Y. Né? No final, No final.
E quem quiser é só mandar uma mensagem lá. No Instagram eu desenvolvo um trabalho de mudança de estilo de vida, então todos os dias eu dou dicas de mudança do estilo de vida para a gente prevenir doenças, né? Eu trabalho com prevenção muito mais do que com a doença em si. Mas, voltando, se você tem a necessidade, sente que algum parente seu precisa, necessita, procure um profissional que tenha experiência, que esteja estudando. Eu sou meio avesso a diplomas. Porque eu acho que assim, o conhecimento, a ciência, ela está aí para todas as pessoas procurar. Então, pesquise. Você não precisa de um diploma para poder ter esse conhecimento em si. Se você tem a dúvida, se você quer esse conhecimento, procure, vai estudar. O Google está aí, várias ferramentas de pesquisa, PubMed, PebMed, o UpToDate estão aí para a gente ler os artigos, tá? Então, se você tem medo, busca esse conhecimento, busca essa luz. E aí, se você vê necessidade, procure um médico que tem experiência, que já trabalha com isso, para a gente poder avaliar o caso e realmente ver se é indicado ou não e começar um tratamento o mais cedo possível, igual a gente estava discutindo, não só para doenças, mas para a parte de prevenção de lesões, prevenção de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas é muito interessante. Então fica o gancho, uma dica, se você tem aí pessoas na família com Alzheimer, Parkinson, talvez seja interessante uma avaliação para a gente poder ver se você não tem uma disposição e se isso não seria benéfico para você, para tentar evitar o aparecimento precoce dessas doenças, né? Ótimo, excelente. Muito obrigado, doutor Guilherme. Eu acho que como recado final eu quero reforçar que hoje em dia, com o ganho da tecnologia, não importa onde você esteja, não importa se você mora em São Paulo ou se você mora no interior de Minas Gerais, que é o estado aí onde tem o maior número de municípios no Brasil, com o ganho da tecnologia, como o doutor Guilherme acabou de mencionar, tem muitos médicos que atendem online, os produtos são entregues também por transporte, como uma compra na internet. Então você entende que que pode ter o benefício para qualquer questão na tua vida, acessa lá, @dr.guilhermeneri, com Y no final, ou procura o teu próprio médico, que você já é atendido, conversa com ele sobre o assunto e se esforça aí para entender um pouco mais sobre o tema e se assim você entender que é benefício, inicia teu tratamento. Acho que a gente provou aqui conversando e tem, se você quiser buscar, tem informações diversas mostrando que pode ter muitos benefícios para muitas pessoas que hoje ainda não se beneficiam disso. Só para nomear assim, um lequezinho, né? Autismo, Parkinson, Alzheimer, aumento de performance esportiva, convulsão, ansiedade, fibromialgia, depressão, é um espectro muito grande. E aí, se você sente isso, se você não tolera outro tipo de medicação também, indicado você procurar, né? A gente estava falando da tecnologia. Outro dia eu atendi um paciente de Londres, que era casado com a irmã de um paciente meu, pianista, veio para o Brasil, pegou chikungunya. Aí estava com inflamação articular nos dedos há 6 meses. Tomou corticoide, não conseguiu. Tomou injeção de corticoide, também não resolveu. 6 meses de dor, inflamação crônica. Aí ele me fez uma consulta, ele lá de Londres, e fez, não é comum aqui doença tropical, né? Então eu estou tendo inflamação crônica por causa dessa doença e eu não sei o que fazer mais, me indicaram a cannabis e estou fazendo a consulta com você. O Simon, com 3 semanas ele estava no piano de novo, cara. Uma inflamação que fazia 7 meses que não saía da mão dele. Então, sim, a tecnologia permite a gente fazer consulta em qualquer lugar do mundo hoje, não é só do Brasil, né? Exatamente. E vamos aproveitar, temos esse benefício aí. Vamos aproveitar. E vamos aproveitar que tem mais gente vendo que tem uma demanda reprimida e vindo para essa área. Então, se você é médico também e aí tem curiosidade sobre o assunto, bicho, vem estudar, dá uma estudadinha para você ver que tanto tem uma capacidade terapêutica enorme para várias doenças e uma demanda reprimida muito grande, que a gente precisa vencer, né? Perfeito. Bom, com esse recado a gente encerra o episódio de hoje. Eu não posso encerrar o episódio sem agradecer ao Dr. Guilherme. Foi fantástico, esclarecedor. Muito obrigado mesmo. Eu já sabia que ia ser bom já para começar pelo seu nome, né? Quando eu vi o nome, eu digo, isso aí já vai ser bom. Já vai dar certo. Obrigado mesmo, não só por estar aqui com a gente, né? Mas
por toda a tua dedicação, todo o teu estudo aí sobre o assunto. Certeza que você já vem ajudando muita gente e esse leque vai poder aumentar muito. Espero que a gente possa ajudar também as pessoas te conhecerem, poderem procurar o teu trabalho, porque isso muda a vida das pessoas, como alguns exemplos que você mencionou hoje aqui. Eu não tenho mais pelo, fiz depilação, mas chega a me arrepio, velho. Porque a gente realmente muda a vida das pessoas de um jeito muito rápido. E eu agradeço demais o espaço e o convite. Muito bom estar podendo falar sobre uma coisa que é a minha vivência, que é o que eu vivo, né? E me mostrar. E mostrar também que existem opções terapêuticas muito boas. Eu agradeço demais o espaço. Foi muito massa conversar contigo. Obrigado, foi um prazer enorme. Tenho certeza que a nossa relação vai ser muito boa no futuro. Tenho também, com certeza. Obrigado demais. Pessoal, eu vou encerrar então hoje, lembrando de agradecer a equipe da Ecogen, na figura especialmente do Cássio. Pessoal, muito obrigado. A Ecogen é o nosso patrocinador, é quem torna possível acontecer aqui o podcast. Então, se vocês gostariam de conhecer um pouco mais, como a gente deixou o contato do Dr. Guilherme, segue também o contato da Canameds, que ainda hoje é o perfil da Ecogen no Brasil. Então, @Canameds com 2 N's, .Brasil. Segue o pessoal lá, tem sempre muita informação importante sobre o tema. E procura um representante em qualquer lugar do Brasil onde você esteja. A gente tem um representante, a Ecogen tem um representante que pode te ajudar, inclusive te indicando médicos na tua região, se você preferir uma consulta presencial. Tá? Ao pessoal da Ecogen, novamente, nosso muito obrigado. A gente vai encerrando hoje. Deixa teu comentário, deixa tua pergunta. Se você tiver qualquer pergunta, qualquer comentário para o Dr. Guilherme, pode mandar para a gente também, a gente repassa para ele. Se tiver sugestão de próximas pautas para programa, fiquem à vontade. Estamos aqui à disposição. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço e até a próxima. Audio Jungle.